Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV, já sabe, ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. Uma autêntica montanha-russa de lucros e prejuízos. Por estes dias discute-se o futuro do Benfica e no meio das promessas pouco se fala do caminho económico-financeiro trilhado pela SAD, da dívida líquida aos gastos operacionais, a subir, passando pelas vendas extraordinárias de jogadores para equilibrar as contas. Há muito para escrutinar na segunda parte deste jogo económico. Neste primeiro tempo vamos nos manter na esfera das águias para falar de recordes mundiais de votação e de eleições que custam milhões, mas também de 225 milhões de euros que o Sporting vai destinar à renovação do estádio de Alvalade. Tempo ainda para perceber porque é que o investimento avultado nem sempre é sinónimo de bons resultados desportivos. Vamos assim partir para o hat-trick. Como sempre, destacamos 3 números que marcaram a semana. Esta semana temos connosco o Luís Tavares Bravo. Muito obrigado, Luís, pela tua presença neste jogo económico. E vamos precisamente ao primeiro número deste hat-trick, 85.710. É um número para a história. Recorde mundial de votantes foi batido nas eleições do Sport Lisboa e Benfica. As eleições do Sport Lisboa e Benfica ditaram um recorde mundial, com o tal número, 85.710 sócios a participarem num ato eleitoral, um número que bateu o anterior recorde que pertencia ao Barcelona. Em 2010 votaram 57.088 sócios. No entanto, é possível perceber que o número de votantes até acabou por ser superior, já que 587, aliás, votaram branco ou até nulo. Assim, o número de sócios que participaram no ato eleitoral ao todo foi de 86.297 sócios. E uma nota ainda, esta eleição irá custar ao Clube da Luz entre 4 e 5 milhões de euros. Luís, tivemos de facto aqui uma votação para a história. Vamos ter também pela primeira vez uma segunda volta numas eleições do Benfica. Como é que viste este ato eleitoral? Antes de mais agradecer o convite e às pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos. A eleição foi altamente mediática e mediatizada. Aliás, importa também, porque não está aí escrito, que à data das eleições o Benfica tinha cerca de 423 mil sócios, que é também um sucesso que não tem sido assim tão falado deste... Sendo que 160 mil estavam Sim. habilitados para votar. Exatamente, mas no final do dia houve uma enorme mediatização das eleições pelo menos no último mês e meio. Houve também, obviamente, algumas Assembleias Gerais acaloradas e, portanto, já estava dentro da própria discussão do clube as eleições com muitos extremos e com muitas candidaturas, o que significava que iria haver uma enorme mobilização numa série de frentes. E, portanto, o próprio modelo, portanto, isto é um novo modelo, portanto, vai haver uma segunda volta que não é muito diferente daquilo que são as eleições presidenciais para a República Portuguesa, o que significa que nós vamos continuar a ter uma enorme mediatização em volta destas eleições, porque não me parece que esteja tudo perfeitamente decidido. À partida pode parecer que Rui Costa que há a vantagem do incumbente, que tem uma vantagem significativa, mas estas coisas mudam muito, porque depois a mobilização para uma segunda volta é diferente. Aqui há a questão da corrente de mudança, portanto agora a conversa passa a ser diferente, deixa de ser de projetos, passa a ser uma corrente da mudança, dos que querem mudar, com a corrente dos que acham que vale a pena continuar com esta equipa de gestão e, portanto, quem está contente com o atual, com a forma como o Benfica tem levado, digamos, o último mandato. Obviamente, depois há aqui o equilíbrio entre o desportivo e o não desportivo. Sim, vamos ter mais jogos os e que mais exigem essa mudança. Mas para a história ficou o número, a maior votação de sempre em Portugal, portanto acho que é sempre uma notícia positiva
para o nosso futebol, portanto, e que de facto em Portugal também há gigantes a nível do mundo associativo, e isso é uma reflexão importante. Rui Costa e Noronha Lopes em votação na segunda volta, que vai ocorrer dia 8 de novembro. Passamos para o segundo número deste hat-trick, que é o 225 milhões, é a emissão da Sporting Entertainment para investimento no estádio de Alvalade. A Sporting Entertainment noticiou esta semana o sucesso da emissão de obrigações de 225 milhões que visa o investimento no estádio e cuja procura até foi liderada pelo mercado norte-americano. Para Francisco Salgado Zanha, vice-presidente do Sporting, esta operação permite ao Sporting acelerar o seu caminho para se afirmar como um hub global de entretenimento e lifestyle, onde o futebol é o centro, mas a experiência, a inovação e a emoção são o futuro. Luís, já temos falado aqui várias vezes no Jogo Económico desta importância que os clubes, os grandes clubes europeus, os que podem, os que têm esses estádios para poder rentabilizar, estão a dar, a importância que estão a dar a estas infraestruturas, que sabemos que são infraestruturas de muito consumo a todos os níveis, eletricidade, água, e podíamos ir por aí adiante. A verdade é que o Sporting está a encontrar aqui uma forma, à semelhança de outros clubes europeus, também de rentabilizar aqui esta estrutura, neste caso o estádio de Alvalade, e esta emissão é de facto uma emissão muito importante. Primeiro, dizer que é salientar a importância de Francisco Zanha nos últimos, diria eu, naquilo que foi feito nos últimos 10 anos no Sporting. Acho que é provavelmente, é na sua essência um estruturador, portanto é uma pessoa que esteve envolvida em tudo aquilo que o Sporting precisou de fazer para poder voltar a ser campeão e estar num outro patamar. Acho que ele tem uma importância muito maior do que aquilo que é percepcionado pelo público em geral. Sóbria. Fala-se muito dos diretores esportivos e às vezes fala-se pouco das pessoas que conseguem fazer milagres com os pães. Portanto, arranjar 225 milhões para fazer isto é obra, é uma nota... uma procura que excedeu em muito muito a oferta. Positiva. Numa segunda nota, dizer que confirma o que nós temos vindo a ver da maior parte dos clubes europeus e junta-se, caso vença o Rui Costa, parece-me que é o único que tem esse projeto, junta-se ao Benfica District, portanto, que é a ideia de transformar as arenas e as zonas de jogo numa espécie de Euro Disney, para rentabilizar o dia de jogo. Deixa de ser esta questão dos estádios deixam de queimar, não é só deixar de queimar dinheiro ou gastar menos dinheiro aos clubes, é passarem a ser uma fonte adicional de receita. E que muito importante na diversificação. Sim, e o que significa que se tiverem receitas, por exemplo, o Rui Costa prometia 40 milhões, neste caso Nuno Catarino falou, 40 milhões de receita num projeto que custará à volta também dos 250 milhões de euros que estava projetado. Portanto, se não formos ver isto, são retornos brutos quase próximos dos 20%. Isso significa que daqui a uns anos poderemos estar a falar em operações de venda e dos chamados sale and lease dos próprios estádios, que são outras operações, o CFO do Sporting também estará habituado, que podem trazer outras receitas adicionais e outro tipo de inovação financeira que não é vista até hoje, porque os estádios são vistos como monos, como elefantes brancos que não dão receita nenhuma. A partir do momento em que comecem a dar receita, não só dão receita, como passam a ser úteis para outros fundos de investimento que procuram a propriedade destes ativos imobiliários, desde que tenham, obviamente, depois um rendimento. Grosso modo... É como se fossem jogadores, não é? Grosso modo pode-se fazer como fazem os grupos de hotéis hoje em dia, que vendem o hotel e continuam a ter a exploração do próprio hotel e com isso pagam um valor ao fundo de investimento. Ou seja, a inovação financeira, long story short, a inovação financeira chegou ao espetáculo do entretenimento com muitos dos exemplos que vêm dos Estados Unidos. Todo este dinheiro vem dos Estados Unidos, porque a indústria do desporto dos Estados Unidos é muito inovadora e com a qual o futebol europeu pode encontrar muitas coisas para aplicar e, sobretudo, o futebol português pode fazê-lo porque nós temos menos capital e menos receitas que a maior parte dos campeonatos com os quais temos que competir em diversas frentes e, portanto, também na parte esportiva. E o Sporting conseguiu aqui uma soma de 225 milhões de euros. Se garantisse o dinheiro para o qual houve a procura,
conseguiria 2 mil milhões de euros. Sim, mas O mercado, não, mas sim. só para dizer isto, o mercado norte-americano mostra-se, de facto, com muito apetite, como tu estavas a dizer. Pode adensar-se esse interesse do mercado norte-americano por aquilo que são por aquilo que é a capacidade dos clubes portugueses em atraírem pessoas para os seus estádios? Não quero estar-me a tornar repetitivo, mas é assim, já disse aqui, e acho que no Portugal Summit também se falou muito nisso. Certo. Há uma enorme necessidade de reorganizar os clubes portugueses como uma máquina profissional, metendo pessoas profissionais de investimento, como é o caso do Zenha, que vem da banca de investimento, colocando coisas que fazem sentido. Se o produto fizer sentido, vende-se bem nos Estados Unidos. Se o futebol português não conseguir sair um pouco daquela lógica que marcou o início do século, de estar demasiado focado só no jogo e pouco naquilo que é envolvente, então todas as variáveis vão contra si, porque as receitas televisivas são cada vez menores, portanto, há a própria dimensão do mercado. Há várias contrariedades, mas sim, o mercado americano está muito habituado a este tipo de soluções, e desde que haja produto e que haja confiança sobre os atores desse produto, que é isso que são as duas grandes variáveis que os investidores procuram, haverá dinheiro para projetos de entretenimento /sports. Muito bem, passamos para o terceiro número deste hat-trick. Vamos continuar, naturalmente, a falar de milhões. Neste caso, são 482,9 milhões de euros. É um investimento recorde que não está a trazer vitórias ao Liverpool, campeão da Premier League. Gastou um valor recorde na última transferência, na última janela de transferências. Contratou Alexander Isak e Florian Wirtz, entre outros. Bateram recordes não só na história dos Reds, como também na história da Premier League. No entanto, o desempenho da equipa esta temporada não está claramente a corresponder ao investimento. O Liverpool, que é liderado por Arne Slot, encontra-se em 7º lugar na Premier League e na 10ª posição da Champions. E, de facto, Luís, temos tido aqui um Liverpool que pareceu quase um campeão da janela de transferências, não só pela forma como gastou dinheiro, gastou quase 500 milhões de euros em transferências, que é uma soma absolutamente astronómica, mas também parecia estar a acertar em alvos muito interessantes, dos jogadores mais promissores em termos daquilo que é a Europa do futebol e das Big Five. Perdeu aqui Diogo Jota nas circunstâncias que nós sabemos e aparentemente não se está a conseguir encontrar desportivamente. Nem sempre o dinheiro traz felicidade, e o Liverpool é um exemplo disso. O dinheiro ajuda, no caso do futebol, ajuda bastante. Mas não é caso único, porque a estrutura é muito importante nestas coisas, não é? E também não sabemos se daqui a 3 ou 4 meses nós estaremos aqui a dizer que afinal o Liverpool é avassalador, porque a Premier League é um bicho muito estranho, é ultra competitivo, e eu acho que ainda assim há diferenças, por exemplo, entre aquilo que o Liverpool está a fazer agora e, por exemplo, o que o Chelsea fez, que entrou num spree, tipo, parecia que estavam com um carrinho de compras no Natal pelo Corte Inglês, pronto, ia trazer tudo e o cantava. Mas neste caso, parece-me que o Liverpool, nas aquisições, se nós formos a ver, fazem todas sentido, obviamente o que parece um risco controlado. Faltará, na minha opinião, talvez perceber como é que se cosem as personalidades, porque no final do dia estamos a falar de seres humanos e, portanto, às vezes não basta juntá-los e metê-los lá para dentro do campo, há uma série de variáveis, pode ser de liderança de balneário, nós não sabemos, mas de facto não garanto, e também em Portugal também o Benfica também gastou imenso dinheiro em jogadores neste defeso e, portanto, está a jogar, pelo menos até há pouco tempo, estaria a jogar, eu diria que até ao Aroca, estaria a jogar bastante abaixo daquilo que foi as possibilidades. Portanto, só o dinheiro não traz jogadores, é preciso saber quem saiba cozer a equipa, e isso é uma verdade que não é de agora, mas já é uma das verdades mais antigas do mundo. Muito bem, está fechada esta primeira parte do jogo económico. Já a seguir vamos falar do Benfica e de uma autêntica montanha russa entre lucros e prejuízos. É já a seguir. Temos connosco nesta segunda parte do Jogo Económico o João Duarte, professor associado da Nova SBE. João, mais uma vez, bem-vindo. Temos aqui novamente este estudo do Benfica feito na altura
em fevereiro, mas que com as eleições, vamos dizer assim, no intervalo, temos aqui uma nova oportunidade para abordarmos novamente aqui as contas do Clube Encarnado. E começo aqui por ver aqui que neste estudo o Benfica, ao contrário dos grandes clubes europeus com uma base económica sólida, tem vivido nos últimos anos uma montanha russa de lucros e prejuízos, e estando dependente das vendas extraordinárias de jogadores. É aceitável um clube como o Benfica estar nesta situação? Olá e obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui a falar das contas do Benfica e do futebol português no geral. Sabemos que o Benfica, sendo o clube principal, estando no número de adeptos que tem, assim como também as receitas que geram, é natural que parta como um estudo de exemplo claro para também se pensar o futebol português de uma forma geral. Portanto, o Benfica literalmente foi um efeito realmente carrossel, de montanha-russa, onde efetivamente houve lucros, prejuízos, lucros e prejuízos novamente. Agora, fazendo a relação realmente como efetivamente foi, o último ano foi um ano de lucros elevados, já o ano anterior, curiosamente, em valores semelhantes, tanto que no ano passado à volta de um prejuízo de 30 milhões de euros e este ano um lucro à volta dos 30 milhões de euros. E o carrossel e esta montanha-russa, de certo modo, é fácil de explicar e está intimamente ligada às receitas extraordinárias. O Benfica, o que aconteceu foi nestes últimos 4 anos, sempre que a bola bateu na trave ou não correu tão bem a performance na UEFA, apresentou prejuízos. Nos outros 2 anos, onde teve uma boa participação, até bastante acima daquilo que têm sido as participações do Benfica na última década, passando para os oitavos e adiante, nesse caso teve lucros expressivos. Portanto, o que é importante aqui perceber é que a performance financeira está muito ligada à performance desportiva, mas também ao mesmo tempo é importante perceber que só se consegue de uma maneira sustentável no tempo ter sucesso desportivo se tivermos também uma base financeira sólida que nos permita continuar a investir e reter talento sempre que ele existe e se forma dentro da casa do Benfica ou é captado. Ou seja, podemos dizer que esta não é que esta condição do Benfica não é fruto de um ecossistema económico-financeiro do futebol português, mas sim, sobretudo, um problema de gestão da SAD. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu não diria que é só um problema de gestão. Claramente o modelo, e está assente no próprio programa eleitoral da atual direção, que vai agora para a segunda volta, o modelo, claro, é sucesso desportivo acima do financeiro. E, portanto, este é o lema principal e tem sido, se verificarmos os últimos 4 anos, claramente uma aposta muito forte para sucesso desportivo, independentemente do aumento do endividamento, 100 milhões de euros, etc. Agora, o que é importante perceber é que, mesmo assim, há limites, porque se assim não fosse, todos os clubes menores também poderiam eles mesmos se endividar e com isso tentar ter o sucesso desportivo. Há sempre um limite. Portanto, há sempre a realidade, assim como o Porto também passou por ela nos últimos anos e com isso desmantelou muitos dos seus talentos e da equipa. Vem agora num processo de reformulação que parece estar ir na direção certa em termos de desportivos. Parece que a equipa começa a ter resultados mais sustentáveis. Agora, claramente foi afetado pela sua situação financeira. Da mesma forma, também podemos dizer que se o Benfica talvez tivesse uma condição mais sólida financeira, porventura poderia ter segurado um jogador como o João Neves mais tempo e nós todos ganharíamos, enquanto adeptos do futebol português, ter a oportunidade de ver estes talentos que tanto temos produzido nos últimos anos, portugueses, que estão a ser estrelas nas várias ligas do mundo. Veja-se, por exemplo, também o caso de Nuno Mendes, neste caso, por acaso, na mesma equipa do João Neves, mas Bruno Fernandes e tantos outros, que podemos dar aqui de exemplos, Bernardo Silva há alguns anos atrás, mas que efetivamente são estrelas nos maiores do mundo. E um fato também que é incontornável é que os maiores do mundo são consistentemente também os maiores do mundo em termos financeiros. E, portanto, eu acho que não pode haver aqui coincidências. Se nós olharmos, os clubes que mais têm conseguido se manter em termos de sucesso desportivo são também os clubes que têm tido as contas sempre equilibradas e com receitas muito consistentes que menos dependem, não é que não dependem, obviamente dependem também do sucesso desportivo, vai sempre depender, isto faz parte da própria natureza do que é o desporto, mas de uma forma menos reduzida, o que permite, pensando aqui num processo de investimento ou de um jogador de bolsa, que permite mais vezes estarmos a tentar e continuar
a jogar e a apostar forte na nossa equipa e nas nossas instalações e no sucesso desportivo. Sem essa base financeira, a algum momento, infelizmente, muitas vezes acaba esta folga, o que leva naturalmente, às vezes, a decisões que não eram as ótimas do ponto de vista desportivo, onde temos que vender talento, temos que reduzir equipas, temos que reduzir investimento, o que depois, obviamente, se reflete mais à frente. Mas neste caso, em questão do reter talento, sabemos, por muito que as contas estejam equilibradas, há outros fatores como a competitividade dos campeonatos e principalmente a capacidade salarial que esses clubes de grande dimensão europeia têm, que o futebol português ainda não consegue acompanhar. Olhando aqui para as receitas e prejuízos, o Benfica nos últimos 4 anos acumulou 80 milhões de euros em prejuízos, viu a sua dívida líquida duplicar para cerca de 200 milhões de euros e os capitais próprios caírem para metade. Como é que se consegue equilibrar todo este modelo de gestão de forma a que as receitas não sejam inferiores aos prejuízos? Portanto, é muito importante partir de uma diversificação de receitas. A base prende-se em depender menos das receitas da UEFA e de bilhética. E isso consegue-se, os clubes, de uma forma geral, os que têm tido mais sucesso desse ponto de vista de aumentar as receitas, como também torná-las mais sustentáveis no tempo, têm tido uma política de diversificação claramente para a receita comercial, que vem muito através de patrocínios, principalmente patrocínios, mas também um uso melhor das suas infraestruturas, como por exemplo estádios, onde tenta-se promover ao máximo eventos não desportivos e com isso maximizar receitas que dependem menos do sucesso desportivo. O Benfica efetivamente teve essa performance menos boa nos 3 anos anteriores. Neste último ano conseguiu compensar em parte e já teve um ligeiro aumento dos capitais próprios novamente, isto por conta de vendas do João Neves, acima de tudo, boa participação na UEFA e o Mundial de Clubes, que acontece de 4 em 4 anos. Portanto, o Benfica consegue recuperar quando as receitas, lá está, extraordinárias, o sucesso desportivo acontece. Quando ele não acontece, como aconteceu nos outros anteriores 3 anos, os sintomas são os que o Rodolfo acabou de mencionar, que é basicamente um aumento do endividamento, para que se possa continuar a comprar jogadores e financiar os custos operacionais. Mas quer dizer, se o sucesso desportivo não vem e as receitas extraordinárias não acontecem, isto leva naturalmente a uma situação onde deixamos de ter capacidade financeira para investir. E, portanto, é fundamental diversificar, e o Benfica tem marca global. Aliás, se olharmos o Benfica em termos mesmo das receitas atuais, o Benfica é o 25º maior clube em termos de receitas. Portanto, o Benfica não está tão longe daquele League of Money, que até a Deloitte faz um estudo anual sobre este top 20 clubes. Portanto, o Benfica não está muito longe. E o Benfica tem capacidade, a meu ver, com a melhoria da gestão, de diversificar estas receitas, de apostar em infraestrutura, que várias candidaturas mencionaram este projeto a própria da atual direção de expandir o estádio do Benfica para 70 mil lugares e também renovar e modernizar a infraestrutura que permitirá exatamente esta geração de receitas adicional comerciais que menos dependerão do sucesso desportivo. E acho que o caminho é muito por aí. O Benfica deve ser um carro-chefe daquilo que o futebol português poderá fazer de maneira a ser um campeonato mais competitivo e que atraia não só globalmente mais adeptos, também não só necessariamente portugueses, mas também ajude-nos com isso, com esta competitividade, a também reter mais talento. E é isso que, por exemplo, a Liga Francesa tem feito. Quer dizer, a Liga Francesa, se olharmos, se calhar, o nível de competitividade esportiva dentro da própria Liga, não sei se é muito diferente daquela competitividade que vemos dentro da nossa Liga. Porventura, algo semelhante. No entanto, os melhores clubes, aqui podemos mencionar alguns, mas, por exemplo, obviamente o Paris Saint-Germain consegue reter talento porque compete também, não só internamente, mas também muito forte. E também porque tem um país a suportá-lo financeiramente que lhe dá esse suporte e essa base para poder investir, ou seja, lá está essa competitividade. O Paris Saint-Germain joga quase sozinho na Liga Francesa, isto por acaso até o Marseille
até está a dar luta e está em primeiro, mas é uma equipa que parece formatada mais para apostar tudo nas provas europeias. Exato. Mas é sem dúvida verdade isso, e sem dúvida que a escala importa e que a França tem uma escala maior. Aliás, a França tem basicamente, se olharmos a receita total do país em futebol, em Portugal, é à volta, números de 2022, okay, que é a última atualização que eu tive, de 500 milhões de euros, mas só para dar uma ideia da dimensão relativa, enquanto que a França tem à volta dos 2 mil milhões de euros, portanto 4 vezes o tamanho da receita portuguesa. Portanto, obviamente há uma diferença de escala, mas o que é interessante notar é que de todas as ligas, a Liga Francesa foi a que mais subiu nos últimos 4 anos na receita comercial, na que eu estou a falar. Enquanto que a maior parte das ligas subiu a receita comercial à volta dos 30% a 40%, e é um processo-chave em todos os clubes, se nós olharmos nomeadamente os top 10 mundiais, todos eles, hoje em dia a maior fatia de receita é comercial, não é receita de bilhética, nem é receita da UEFA, é receita comercial, ao passo que dos 20 aos 10 a receita principal é de direitos televisivos, bilhética e a UEFA. Mas dentro deste quadro, se olharmos ao nível de país, de ligas, a Liga Francesa aumentou, portanto, a receita comercial em 90%, ao passo que os outros aumentaram à volta dos 30%. Portanto, existe um esforço muito grande por parte do Paris Saint-Germain, do Marselha, do Lyon e outros, também em diversificar as suas receitas, o que permite, mesmo com suportar, digamos assim, investimentos e retenção de talento, mesmo em momentos menos bons do ponto de vista desportivo. E é isso que eu acho que é importante fazer-se esse caminho de consolidação e sustentabilidade de maneira que consigamos, obviamente não é de uma hora para a outra, mas lentamente consigamos meter Portugal no mais alto nível de competitividade que vai conseguir, de maneira sustentável, reter talento ao longo do tempo. Pegando nessa questão dos direitos televisivos, e percebemos que em França não resultou muito bem aqueles valores que se pensavam que poderiam ser alcançados até com a operadora televisiva. Em Portugal, todos os candidatos às eleições do Benfica mostraram-se céticos naquilo que é a negociação do Benfica, deve ser a negociação do Benfica sobre os direitos televisivos, alegando que o Benfica vale muito mais do que o valor a receber nessa negociação. Como é que se ultrapassa isto? Como é que se encontra aqui um ponto de equilíbrio? Não acho que é fácil de encontrar esse ponto de equilíbrio, porque assim como também é uma boa analogia realmente ao mercado francês, do ponto de vista que o Paris Saint-Germain representa muito do que é o suporte nacional, digamos assim, é muito concentrado no Paris Saint-Germain, assim como em Portugal também é muito concentrado no Benfica. O Benfica sabemos que tem uma base de adeptos relativamente maior do que os rivais, e o que leva, obviamente, a estas tensões. Por um lado, sim, também é do interesse do Benfica ter uma liga mais competitiva e com isso convém distribuir, portanto, os direitos televisivos de uma maneira mais, potencialmente, mais centralizada, de maneira a conseguir trazer esta competitividade e também suporte financeiro às equipas. Por outro lado, também é verdade que é sabido que muitos dos adeptos são benfiquistas e, portanto, quer dizer, muito desta receita gerada e que depois é distribuída vem por via, exatamente, de adeptos que querem ver o Benfica jogar. E, portanto, esta tensão não é fácil de resolver e este debate tem vindo a acontecer recorrentemente e acho que vai continuar. Não sei como se vai chegar exatamente aqui a um consenso, mas é um debate central. Quer dizer, os direitos televisivos vão continuar a ser importantes, mesmo que com alguma redução, seja para o Benfica ou para outros clubes, mas quer dizer, eu não vejo um equilíbrio fácil de se conseguir. O Benfica naturalmente tem um poder de barganha elevado, porque tem uma base muito grande daquilo que são os espectadores televisivos, e portanto é natural que queira, de alguma forma, sobrepor, digamos assim, algumas dos seus interesses, acima dos interesses talvez nacionais. Agora, é importante perceber que a centralização pode levar a, naturalmente, uma maior competitividade interna, mas é importante, não obstante, perceber o quanto esta redução potencial dos direitos televisivos no que cabe ao Benfica pode afetar a capacidade do Benfica e de outros clubes grandes competirem a nível europeu. Portanto, há aqui um balanço difícil, que é competitividade interna versus competitividade a nível europeu. E uma, muitas vezes, também está ligada à outra, porque às vezes a competitividade também vem muito dentro do que é esta luta de título entre os nossos 3 rivais.
e que está intimamente ligada à capacidade de reter talento, que, por sua vez, está ligada à competitividade europeia. E, portanto, não é digamos assim, um problema fácil de se resolver. Acredito que vão haver muitas conversas, muitas negociações entre os clubes, mas eu espero que se chegue a um consenso e que seja um consenso equilibrado, que consiga, como eu estava a referir aqui, o objetivo é aumentar a competitividade interna, mas sem prejudicar a capacidade que já é limitada dos clubes portugueses de conseguirem competir ao mesmo nível dos clubes europeus. Esta eu diria, a tensão base do problema. Mas vimos que, por exemplo, no caso da Liga dos Países Baixos, essa distribuição dos direitos televisivos permitiu não tanto aumentar essa capacidade a nível interno, mas permitiu a que clubes de menor dimensão do Campeonato dos Países Baixos fizessem campanhas europeias melhores, principalmente na Liga Conferência, e isso permitiu aos Países Baixos ultrapassar Portugal no ranking da UEFA e colocar mais equipas nas provas europeias, ao contrário do que aconteceu em Portugal, onde vimos, por exemplo, clubes como o Vitória de Guimarães ou Gil Vicente a caírem nas primeiras rondas da Liga da Conferência contra clubes de muito menor dimensão. Não deverão os três grandes olhar também para esse fator e esse exemplo do que aconteceu e do que está a acontecer na Liga dos Países Baixos? É certo que é complicado encontrar-se aqui este ponto de equilíbrio, mas não deve ser um bom exemplo disso que está a acontecer na Liga Neerlandesa? Eu acho que é um bom exemplo e é este exatamente o tipo de tensão. Mas, por outro lado, quer dizer, também não podemos só olhar esse lado dos clubes menores que conseguiram competir bem a nível europeu, mas quanto é que os outros deixaram, talvez, potencialmente. Isto é sempre difícil, é um contrafactual, nunca o observamos, mas quanto é que os clubes maiores poderiam ter, potencialmente, também ido ainda melhor nas competições europeias. E esta é que é a tensão base, mas eu acho que sim, quer dizer, se conseguirmos termos mais clubes portugueses com boa performance europeia, e também mais competitivos domesticamente, isto seria o melhor dos mundos, sem dúvida alguma. E nesse sentido, obviamente, só podem lá chegar se houver uma distribuição de recursos para que isso aconteça. Mas é importante perceber que nesta distribuição também pode ser que, ao mesmo tempo que estes clubes menores talvez tenham melhor performance desportiva a nível europeu, os nossos maiores passem a ter uma performance menos boa a nível europeu. E como nós temos visto, nomeadamente pela França, muitas vezes é o clube que melhor compete na Europa que depois acaba por criar a imagem do país, da qualidade da liga, e isso também tem um peso, não é? Hoje talvez mais pessoas veem o campeonato francês do que se calhar há 10 anos atrás, e muito ligado talvez pela esta empolgação, digamos assim, mas de seguir o Paris Saint-Germain, que com isso também conseguem passar a conhecer outras equipas menores da França e com isso ver e perceber um bocadinho mais do que é o futebol francês. Falando aqui nas receitas externas e no potencial da marca Benfica, vimos que o Benfica tem o patrocínio nas camisolas da companhia aérea. O projeto Rui Costa fala neste Benfica Disse com unidades hoteleiras. Isto é uma forma de potenciar a marca Benfica e criar, através da criação de novos patrocínios e novas infraestruturas, ou o adepto de futebol quer, lá está, ver a bola a bater na barra e entrar e não bater na barra e ir para fora? Eu acho que sim, mas eu acho que esta vai na direção certa. Eu acho que o adepto quer que a bola quer mais ver a bola. Mas depois, quer dizer, não deixa de existir aqui o turismo desportivo. E o que nós verificamos é que existe muito turismo desportivo em Barcelona, Real Madrid, nos grandes clubes. E acho que em Portugal, aliado também à nossa composição da economia, que hoje em dia é muito alimentada através do turismo, faz, na minha opinião, todo o sentido investimento em infraestrutura, onde o Benfica pode alavancar-se neste turismo para se dar a conhecer, sabendo ter uma marca forte, com isso também atrair, dentro do que é o universo do turismo, pessoas para ficar no seu hotel, conhecer mais sobre o Benfica e gerar com isso receitas extraordinárias. Portanto, eu acho que o Benfica District, nesse sentido, pode ser um ponto interessante a ser explorado dentro do que tem vindo a ser o turismo nacional. E eu acho que faz sentido. Agora, obviamente eu não sei exatamente os investimentos envolvidos, não tenho conhecimento, quer dizer, do business plan deste... Acho que ninguém tem ainda um conhecimento profundo deste business plan deste district, mas quer dizer, eu acho que isto vai na direção correta.
eu acho que é importante o Benfica, assim, à luz de outros clubes como Real Madrid, Barcelona e outros grandes que também são cidades por onde passam muitos turistas, aproveitar esse turismo para ainda ativar mais a sua marca e conseguir, ao mesmo tempo que ativa a marca, também gerar receitas. E receitas estas que não dependem tanto do seu sucesso desportivo. Portanto, eu acho que vão, estrategicamente, são investimentos que vão na direção certa. João Duarte, agradeço mais uma vez a sua presença neste Jogo Económico. Certamente teremos a oportunidade para falar mais vezes, não só sobre isto tudo, mas outros temas a envolver o desporto em geral. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Já a seguir, na terceira parte deste Jogo Económico, fico com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para os números desta semana, para as escolhas desta semana, e vamos precisamente para a Premier League, para a primeira escolha que o Luís Tavares Bravo nos traz. Queres falar do Ruben Amorim e desta aparente recuperação, Vamos ver. Vamos ver. A Ruben Amorim, que passou, digamos, as passas do Algarve, parece ter encontrado nas últimas, eu diria, nas últimas jornadas teve 3 vitórias, mas eu diria que já houve ali uma jornada antes onde a equipa já teve um nível muito diferente em termos de jogo, o que significa que neste momento em termos de pressão mediática caiu muito daquilo que ele estava a sofrer no início da época, depois de todos os reforços que também conseguiu fazer. Eu acho que Ruben Amorim passa a ser a turnaround story, portanto, e por isso o meu destaque, com o desejo que, sendo treinador português, que consiga finalmente impor-se e que aquilo que ele fez no ano passado, a reestruturação de jogo, que possa ser efetivamente um modelo de sucesso e chegar às 5 vitórias. Ouvi dizer que há um adepto do Manchester United que precisa de cortar o cabelo. E para isso precisa de mais 2 vitórias. Exatamente, e portanto daí a minha nomeação esta semana para o Ruben Amorim. Luís, e mérito também para a administração do United, que soube esperar e soube perceber que há ali um trabalho que tem de ser feito e que, que os resultados não iriam acontecer instantaneamente consoante o valor que se gastasse em contratações. E falávamos antes do Liverpool por causa disso, porque às vezes é preciso dar um bocadinho de tempo, porque isto no futebol nós esquecemos que ainda não está totalmente automatizado e portanto há muita mentalidade. Eu acho que Mourinho também falava disso numa das conferências de imprensa. Os jogadores às vezes precisam de algum tempo para assimilar e eu acho que o Ruben pode ser que tenha entrado on track, portanto aquilo também a Premier League é complicado, mas já está em sexto, portanto já está um bocadinho longe daquilo que se vaticinava. Not dead yet, como costumam dizer. Muito melhor do que muitas equipas que gastaram quase 500 milhões de euros. Sim. Já falámos deles na primeira parte. Para o número que queres destacar esta semana, vamos falar do 88, para falar alguém que também aparentemente entrou on track. É, isso mesmo. Eu, na realidade, se calhar seriam 2 escuros da semana, mas 88 de Miasqueta. Certo. Miasqueta, que é uma história fantástica de solid track record. Portanto, é um homem que fez o seu caminho todo sempre subindo a pulso. Este ano é a primeira época que aparece firmemente como titular na equipa dos Celtics e os últimos jogos já têm parecido com registros bastante interessantes. O último deles contra os Pelicans de New Orleans, que foi a primeira vitória da equipa, foi decisivo, sobretudo naquilo que é a sua maior missão, que é uma missão muito defensiva. Marcou cerca de 6, nos pontos teve 6 ou 8 pontos, não se me falha a memória, mas é os 11 ressaltos ofensivos e defensivos que lhe fazem a diferença e a médias de jogo estão a aumentar bastante, portanto é claramente um nome a ter consideração. Esta pode ser, de facto, a época grande de afirmação de Nemias, do atleta português na NBA, e com muitos reels, portanto ele é muito mediático também nas redes sociais, tem um estilo muito diferente de afundar e de fazer o jogo. Fica lá parado, sim, fica lá agarrado ao aro. Portanto, acho que... E não o traz para baixo como o Shaquille O'Neal, também dá jeito. O que significa que é importante, em termos de afirmação, de afirmação mediática e de marca, porque hoje em dia os jogadores também são uma marca e sobretudo porque é mais um jogador daqueles portugueses que sabe aguentar e será de facto um exemplo para aqueles que se quiserem seguir e que puderem lançar. Portanto, eu acho que o Nemias, este percurso que está a fazer é muito valoroso e pode abrir as portas para um dos desportos que é
de entretenimento, como falávamos aqui, muito mediatizados a E nível uma global. equipa com um peso tremendo, que é Numa esta equipa altura, dos Celtics. numa altura em que se fala que a NBA vai ser estendida à Europa e que poderá haver também franchise da NBA em Portugal, portanto pode ser muito interessante para todos os amantes da modalidade. Mesquita a dar gás aos Boston Celtics e à seleção portuguesa de basquetebol. E foi, é verdade. Fantástico. Luís, muito obrigado. Obrigado. Regressas para a semana neste Jogo Económico. Voltamos então na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.